Haddad. Vamos a Brasília, capital federal. O Cláudio Humberto está de volta das férias aqui para o Jornal Gente. O seu destaque de hoje, Cláudio, bom dia. Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Que bom estar de volta. Olha, são tempos mesmo que exigem muita reflexão, exigem muito cuidado, né? As pessoas aqui nas relações entre os poderes têm que pisar em ovos. É um desafio grande, portanto, nessa direção para o ministro Luiz Roberto Barroso, que assumirá no dia 28 de setembro a presidência rotativa do Supremo Tribunal Federal, e terá o grande desafio, o desafio de restaurar, de restabelecer a imagem, a boa imagem do Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, o respeito que se deve ter em relação ao o principal tribunal do Poder Judiciário no Brasil. Mas não está fácil a vida, não será fácil a vida do ministro Luiz Roberto Barroso, futuro presidente do STF. Imagine que agora virou uma prática corrente aqui em Brasília, ministros do Supremo Tribunal Federal e até de outros tribunais superiores se aproveitarem de uma brecha jurídica que foi apontada em reportagem recente do jornal Folha de São Paulo, de uma brecha para pegar carona e se utilizarem de jatinhos da FAB para fazer os seus deslocamentos pessoais Brasil afora. Seja para dar palestra, visitar a família, sei lá o quê. O fato é que o uso de jatinhos da FAB não é um dos direitos ou uma das prerrogativas, não está entre os direitos ou prerrogativas de ministros, nem do Supremo, nem de tribunal nenhum. Somente os chefes de poder, somente o presidente do Supremo é que tem essa prerrogativa, mais ninguém. Mas aí deixaram ali uma brecha na legislação que permite agora que ministros andem de carona com os ministros de Estado do governo, porque tem direito, além dos chefes de poder, os ministros de Estado. O ministro da Educação, Fazenda, Saúde, etc. Cada um desses ministros tendo o que fazer no destino, etc., tem que demonstrar aquilo por escrito. Eles mentem muito, né? Inventam sempre, inclusive isso tem sido motivo de denúncia, eles inventam eventos em suas casas, em seus estados, exatamente para pretextar visitas semanais à família e etc. Tem muito disso também. Mas o fato é que o que é impróprio e até ilegal é essa manobra ou essa brecha encontrada por ministro do Supremo Tribunal Federal para usufruir das mordomias de jatinhos da Força Aérea Brasileira. Imagine que recentemente o site Poder 360 apurou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e mais 2 ministros do mesmo tribunal pegaram carona com o ministro no jatinho utilizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 2 horas depois daquele julgamento importantíssimo, né, do TSE, que tornou inelegível o principal adversário do governo, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, o TSE tomou aquela decisão, simplesmente prestou essa gentileza, fez essa gentileza, digamos assim, ao atual governo, ao Partido dos Trabalhadores, etc. e tal, tornando inelegível Bolsonaro, e 2 horas depois o presidente da corte, mais 2 ministros, estavam de carona com o ministro, ou no avião do ministro, utilizado pelo ministro da Fazenda. Esse tipo de coisa pode, é claro que ninguém está aqui duvidando da idoneidade dos ministros, mas são ministros que julgam, por falar em idoneidade, a idoneidade de pessoas em geral, né? Inclusive agentes públicos. Como é que magistrados com essa missão constitucional podem se utilizar de brechas, né? De um jeitinho, para simplesmente burlar uma legislação que não lhes concede o direito de usufruir desse tipo de mordomia. O futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, muita gente acredita que ele não vai mexer nisso, mas eu estou entre aqueles muito otimistas em relação à presidência do ministro Barroso. Eu acho que ele terá a coragem de enfrentar situações como essa, no sentido de estabelecer limites, no sentido de fazer com que ministros não tenham que recorrer a esse tipo de expediente para não ter que ouvir nos aeroportos ou durante voos comerciais o que os cidadãos brasileiros que lhes pagam os salários pensam das suas decisões. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota com as novidades do dia. Muito bom dia.